E eu convido agora para falar sobre a abordagem histórico-cultural a professora doutora Marina Corbetta Benedetti. A professora Marina possui graduação em Psicologia pela Universidade do Vale do Itajaí, especialização em Psicopedagogia Escolar e Clínica pela Universidade da Região do Joinville, Instituto Superior de Educação e Pós-Graduação. Tem mestrado e doutorado em Psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina e atualmente atua como professora do curso de Psicologia e Medicina da Universidade do Vale do Itajaí, como psicóloga clínica e bailarina. Seja muito bem-vinda, professora Marina. Oi, gente, conseguem me ouvir? Sim. O áudio tá bom? Deixa eu compartilhar com vocês aqui, então. Agora me vem também, gente? Me ajustando aqui. Estamos em tempo ainda, né? Deixa eu dar um oi aqui para todo mundo. Então tá ótimo. Então vamos lá. Vou tentar, gente, organizar com vocês. Bom dia, real e oficial. Quantas mensagens, é difícil acompanhar tudo. Deixa eu só ver aqui. Acho que agora eu me achei também. Eu tô com várias coisas abertas. Então acho que agora deu. Me localizei. Vou tentar. Pois então, vamos lá. Bom dia, real e oficial para vocês. Vim aqui pela segunda vez. Tudo bom? Vim aqui pela segunda vez falar sobre essa perspectiva de olhar para a psicologia histórico-cultural na clínica, né? Segunda vez a convite também do pessoal do centro acadêmico, e acho que sempre é um exercício para mim muito importante, porque efetivamente a gente tem poucas produções nesse caso em relação à psicologia histórico-cultural na clínica, é algo muito recente para nós, e isso faz com que tenha, né, um movimento também cognitivo, teórico, de exercício teórico de quem fala, para poder dar um pouco de fundamento a essas questões. É recente a perspectiva de olhar para a psicologia histórico-cultural na clínica, e aí a gente acaba fazendo, né, esses movimentos mesmo de ver a consistência teórica, e eu sempre falo isso para os alunos, né, uma boa teoria é aquela teoria que a gente consegue olhar a realidade, os diferentes contextos de atuação e ter recursos teóricos para poder trabalhar nesses diferentes contextos de atuação, né? Então essa é uma teoria que serve ainda à realidade, e por isso então ela ainda deve ser uma teoria trabalhada, discutida, né, e cada vez mais retomada e elaborada. Aquela teoria que não tem mais recursos para explicar as realidades, ela é uma teoria que não serve mais, né, e que já está de alguma forma ultrapassada. Só tenho 4 slides, gente, mas isso aqui é pegadinha, porque eu tô aqui, ó, com vários rabiscos do que eu vou falar para vocês, e eu vou tentar sintetizar. Só tem 4 ali, mas é pegadinha, né? Eu vou tentar sintetizar um conjunto de questões de uma perspectiva que é muito ampla nesses 40 minutos, e nunca é tarefa muito fácil. O professor Legal já fez esse movimento, né? Vamos lá, correndo um pouquinho, e eu vou tentar fazê-lo também, de algum modo, correndo um pouquinho, para a gente poder dar conta de uma perspectiva teórica que é muito grande nesse caminho, e de realizar aí algumas pontes, tá? Bem, o primeiro passo, então, né, a quem serve pensar essa necessidade de uma psicologia histórico-cultural para os contextos clínicos, né? E isso é um posicionamento sempre muito presente dentro da perspectiva da psicologia histórico-cultural, porque a gente tem sempre uma perspectiva de crítica, né, de exercício de crítica, entendendo a crítica como essa compreensão de questionar-nos, né, a quem serve o nosso fazer. E é recente a perspectiva de olhar a psicologia histórico-cultural no contexto da clínica, e esse questionamento, né, a quem serve trazer a psicologia histórico-cultural para o contexto da clínica, ele é importante
para mim, enquanto profissional de psicologia, porque a gente vem de um processo, muitas vezes, de exercício de crítica à própria clínica tradicional, que é uma clínica que muitas vezes descontextualiza o sujeito, vê ele como indivíduo, não olha os processos culturais e históricos de produção desse sujeito. E aí, quando a gente faz o movimento de trazer essa psicologia, que faz uma crítica a essa clínica, por que a gente está fazendo esse movimento e de que forma a gente também está fazendo esse movimento? E, obviamente, né, a gente tem aí uma perspectiva de, historicamente, ir consolidando a clínica, os processos psicoterapêuticos na clínica, como um lugar tradicional da psicologia, e numa perspectiva que, sim, ainda é muito pautada no modelo biomédico, né, e com todas as considerações que se há em relação a esse modelo. Então, pensar essa busca, né, da psicologia histórico-cultural para o contexto da clínica é pensar que, de algum modo, pode tanto servir para a gente reorganizar esse contexto num outro modelo, numa outra prática, e ter um compromisso social com um outro fazer clínico, que não o da clínica tradicional, digamos assim, mas também entender que isso serve a uma questão de uma sociedade que ainda coloca, né, o psicólogo neste lugar, e que parece que para ser psicologia tem que ser uma psicologia que sirva a clínica também, né? Então, essa é uma reflexão primeiro importante de ser feita. O que é a psicologia histórico-cultural e por que a insistência no conceito de histórico-cultural, né? Para nós, vocês vão conhecer essa psicologia como psicologia sócio-histórica, sócio-construtivista, sócio-interacionista, vários nomes são dados, mas quem trabalha com a abordagem em si vai trabalhar com a compreensão de que ela é a psicologia histórico-cultural, dada os princípios que nós temos epistemológicos que compreendem questões teóricas e metodológicas, né? Isso para nós também é bem essencial de ter em conta. Então, a psicologia ela é histórico-cultural porque a gente trabalha com o entendimento da história como ciência das ciências e aquela que vai explicar todas as demais ciências, e que todo o processo humano se dá num processo histórico, entendendo a história como algo dinâmico, né? Como uma história dialética na produção humana, tá? E o aspecto cultural, porque quando a gente fala de psicologia histórico-cultural, nós estamos falando de humanos, né? E quando a gente pensa humanos, nós pensamos que o que caracteriza humanos são os processos culturais. E o cultural, ele é uma forma de sociabilidade. Os animais, de maneira geral, têm suas formas de sociabilidade, nós não somos os únicos animais sociais, mas nós somos os únicos que são culturais, pelo entendimento de que cultura seria a ação do ser humano sobre o mundo, que transforma o mundo e constitui a própria consciência humana. E essa é uma viradinha de chave que nós precisamos ter, porque na perspectiva da psicologia histórico-cultural, o ser humano é um sujeito ativo sobre si e sobre o mundo, né? E isso é diferente de alguns outros vieses de compreensão da psicologia, tá? Então, a gente fala de histórico-cultural porque, para nós, o ser humano é um ser social, como outras espécies, mas o que caracteriza o humano é a cultura. Então, por isso, ficamos, né, na insistência de compreensão de que seria o nome, né, da abordagem psicologia histórico-cultural. E aí a pergunta também, né, de qual clínica a gente quer servir, quais processos clínicos nós estamos pensando e de que modo a gente vai elaborar essa atuação nesse contexto, tá? E um primeiro posicionamento aqui é uma clínica que ela não se detém ao espaço do consultório, ela acontece, se realiza ali muitas vezes, mas ela não se detém a esse espaço. Então, a possibilidade de pensar a permeabilidade, né, de práticas para além do consultório. Uma clínica que ela é uma clínica interventiva e de pesquisa, então ela tem essa função, e eu vou depois falar um pouco mais sobre isso. Uma clínica que se entende como uma parte dos processos de vida, das eventicidades, então o encontro na clínica ele é um evento irrepetível, então ele nunca se repete, né? Nem para o próprio sujeito que é o psicólogo ou psicóloga, nem para o sujeito que está ali em processo psicoterápico.
e uma clínica que vai visar, então, que a gente chama das potências dos encontros, né? Que então sejam efetivamente encontros entre sujeitos, sujeitos que são sujeitos ativos nesse processo, numa dinâmica que faz com que a gente se constitua na relação. Então, eu, enquanto psicóloga, sou alguém que faço intervenções e, ao mesmo tempo, sou afetada por esse contexto, por esse sujeito que está diante de mim, e este sujeito que está diante de mim faz intervenções e é afetado por mim e pelo contexto no qual nós estamos, tá? Então, a gente pensa um processo clínico nessa perspectiva de uma clínica que ela é dinâmica, ela é da eventicidade, das potências dos encontros, irrepetível, né? Ela nunca se repete, a gente nunca consegue repetir o mesmo processo, porque o encontro é com sujeitos que são marcados por seus posicionamentos, por um contexto que é marcado também, histórica, culturalmente, e por aí vai, tá? Com isso, né? Deixa eu passar aqui mais adiante, a gente vai começar, eu vou fazer o exercício de entrelaçar alguns conceitos que nós temos nesse contexto, tá? E sim, gente, essa referência que está aqui é uma referência, eu digo sempre que a pessoa, né, que para mim é uma referência da psicologia histórico-cultural é a Andrea, que foi minha orientadora, e que muito do que eu aprendi com ela, no exercício de refletir, e até materiais de acesso à própria teoria do Vygotsky, né, foi pelo caminho que ela foi orientando, então eu tenho sempre um carinho de referenciá-la como alguém que, para mim, no meu processo foi bem importante também, como orientadora e como pessoa que foi abrindo a perspectiva que eu tinha para a própria psicologia histórico-cultural, apesar dela não trabalhar com essa perspectiva na clínica, né? Então aqui é uma referência a ela, porque a Andrea trabalhou com rendeiras na tese dela também, um trabalho bem bacana que gerou várias outras perspectivas, tá? E vou brincar com esse entrelaçar conceitos. Cheguei no meu último slide, gente, é isso aí, é daqui que nós vamos ficar e por aqui nós vamos caminhar um tanto. A dificuldade de pensar como montar essa apresentação, ela é uma dificuldade gráfica, porque a gente vai partir de uma compreensão de que esses conceitos eles vão estar emaranhados. É muito difícil separá-los, porque de alguma forma, quando eu estiver falando de um conceito, eu vou estar amarrando ele, realmente entrelaçando, costurando ele a outro conceito. Então, a maneira que eu consegui de melhor, né, imageticamente apresentar esses conceitos é nessa dinâmica mesmo de compor. É um teado, exatamente, essa maneira, essa dinâmica de compor aqui, né? Ficou quase uma florzinha, mas que esses conceitos eles vão estar entrelaçados sempre por um princípio epistemológico, né? E aí é por esse princípio epistemológico que eu vou começar. A psicologia histórico-cultural, ela é uma psicologia que ela não vai separar técnica de teoria. A gente trabalha com um conceito que é o conceito de praxis, que é a minha ação, a minha atividade sobre o mundo, ela está necessariamente pautada numa teoria, né? Não tenho como escapar disso. E a teoria se realiza na minha ação. E isso se dá por um princípio que é epistemológico, né? O Vygotsky, em um texto de 1920, quando ele vai falar sobre a crise da psicologia, né? Ele vai se posicionar da seguinte forma, né? Há uma defesa de uma ciência marxista, então eu sempre pontuo isso. A psicologia histórico-cultural ela é uma ciência de base marxista, e o Vygotsky ele vai fazer essa defesa de início já, né, nesse texto de 1920, quando ele vai dizer que a nossa ciência se converterá em marxista na medida em que se converterá em científica. E é precisamente a sua transformação que vai coordenar essa teoria com a teoria de Marx, né? Então, para ele, que ele vai dizer, né? Quando a gente trabalha com a perspectiva de uma psicologia marxista, a gente vai falar de uma psicologia que não vai pegar conceitos e colar numa psicologia. Ela vai justamente entender a lógica de funcionar do marxismo, das explicações, né, o que é a teoria marxista no princípio epistemológico, para poder aplicar isso, essa lógica de entendimento de ser humano, de mundo, de sociedade, ao que seria a psicologia. Então, a lógica com a qual Marx opera na construção da teoria dele é o materialismo histórico dialético.
né? E aí, por princípio, eu ouço muitos alunos falando que os textos do Vygotsky são chatos, porque ele vai e volta, ele discute várias teorias e parece que nunca chega a conclusão nenhuma, e ele vai lá discutir outra teoria e volta, e aí aponta as coisas que ele concorda, as coisas que ele discorda. São textos geralmente extensos e com uma leitura de muitas perspectivas teóricas, ele argumenta com várias perspectivas teóricas. E sim, isso é um fato, porque ele vai trabalhar, ele vai operar com essa lógica que é o materialismo histórico dialético. Para eu produzir qualquer coisa, para eu pensar qualquer coisa, eu tenho que pensar a partir das condições materiais que existem. Essas condições materiais, elas se dão no processo. O processo histórico se dá em condições materiais, na verdade a história é dada em condições materiais, a história não está no mundo das ideias, a história não está perdida voando, a história é dada em condições materiais. E essas condições materiais, elas são dialéticas, né? Elas estão em permanente movimento, entendendo a dialética como movimento, né? Que às vezes a gente pensa a dialética somente como oposições. Dialética é a perspectiva de compreender as coisas em movimento, tá? Essa premissa, então, ela vai pautar toda a perspectiva, inclusive, de dinâmica de trabalho com as pessoas que a gente vai atender, digamos assim, né? Por quê? Porque a gente vai pensar esse trabalho sempre numa perspectiva das condições materiais de existência desse sujeito, que realidade ele vive, que mundo é esse em que se vive, que período histórico é esse que se vive, quais são as condições de atravessamento desse mundo, as questões relativas a gênero, etnia, classe, né, e por aí vai, que fazem atravessamentos nesse sujeito, e entendendo sempre como um processo dinâmico. Esse sujeito ele nunca estará encerrado, concluído, acabado, ele é uma síntese, naquele momento, de processos históricos, né? Eu acho muito bonita uma frase que o Vygotsky traz, que ele vai dizer que na minha ontologia, na minha história como sujeito, eu realizo a filogênese e a sociogênese. Eu realizo a história da minha sociedade e a história da minha cultura. E isso também é importante para nós entendermos que no eu consigo enxergar um momento histórico e uma cultura, né? Porque o sujeito ele é uma síntese disso. É uma síntese singular, mas ele é uma síntese. Então, ele, assim como o Eduardo falava antes, ele não é um sujeito fora de um contexto. E eu consigo ver esse contexto pela forma como esse sujeito se apresenta, né? E, ao mesmo tempo, como esse sujeito realiza na sua história a história da sociedade do período que ele vive, né, da espécie que ele tem também, a gente passa a entender que ele é um sujeito ativo, porque na ação dele, na vida, ele vai sim constituindo a sociedade e a espécie que ele vive. Então, trabalhar com o é também trabalhar com a sociedade, com a cultura em que estamos, com o mundo em que vivemos, com o momento histórico que se dá também. Então, esse sujeito, ele é um sujeito também responsável, né? Por princípio, ele não é um sujeito nunca encerrado e concluído. Ele não tem uma essência e a personalidade não se formou em um dado momento de vida. Ele está permanentemente constituindo-se enquanto sujeito. E aí tem uma frase do Vygotsky que a gente acessa e usa muito, né? Que ele vai dizer que aquilo que eu sou se faz mediante aquilo que eu apresento como o meu eu para o outro, que é mediado por esse outro. E eu vou me apropriando dessa leitura que o outro faz. Então, eu sou alguém que me apresento ao outro como uma objetividade, né? Que eu tenho essa objetividade não só enquanto processo subjetivo, eu tenho uma objetividade, uma concretude, uma materialidade. E essa materialidade, ao se apresentar para o outro, ela vai se constituir como algo a ser dado sentido por esse outro, que ao dar sentido, me constitui nesse sentido que ele está me dando, né? E essa dinâmica vai acontecer numa via de mão dupla, da mesma forma como eu sou um outro para o é o outro para que o princípio do materialismo histórico dialético, porque eu, enquanto psicóloga, vou me constituir como psicóloga, mulher, marina, professora universitária, tudo isso na relação com essa uma pessoa que está ali na minha frente, sendo atendida como meu paciente naquele momento. Então, esse sujeito, ele também é um sujeito que age sobre eu, Marina, profissional, né? Também gera afetos, certo?
Exatamente. Então, só para a gente começar aí, né, princípios básicos nessa perspectiva só do materialismo histórico dialético. E essa é a base, gente, sobre a qual a gente vai, todos os outros conceitos eu vou trabalhar a partir desse princípio, tá? Bem, um outro ponto que a gente precisaria pensar é uma relação corpo-mente, porque muitas vezes a gente olha a psicologia histórico-cultural e entende que essa psicologia ela só se preocupa com o social, né? E aí a gente esquece dessa lógica que eu acabei de falar aqui para o Vygotsky, né? Na minha ontologia eu realizo a história da minha espécie, que é uma história de uma concretude material, de um corpo que também é um corpo que é significado, culturalmente, e essa é a lógica. Então, não é que esse corpo ele tem uma informação biológica que ele carrega exclusivamente, não, esse corpo ele é significado culturalmente, a cultura age sobre esse corpo também, mas eu não perco de vista a perspectiva de uma materialidade, né? E aí, nessa compreensão, eu preciso necessariamente entender essa relação corpo-mente para poder pensar como que a gente vai ter a questão de uma teoria dos afetos, ou teoria das emoções, como o Vygotsky vai chamar, nesse processo de constituição do sujeito. Então, o Vygotsky ele vai se apoiar do Spinoza, que só isso já daria um curso para vocês, com certeza, até porque eu ainda estou tentando digerir o Spinoza de algum modo, né? E o Spinoza ele vai dizer o seguinte: nós sofremos afecções, todo corpo sofre afecções. E eu afeto também o mundo, né? Todo corpo gera afecções. Essas afecções, elas são lidas tanto por um viés de afetos, então, emoções que são geradas, quanto por um viés de cônatos, cognição, que é uma compreensão disso que me afetou, né? Esse é o princípio que está lá no Spinoza. Então, para o Spinoza existem as afecções, essas afecções são lidas no nosso corpo como afetos e na nossa mente, digamos assim, né, que não se desconecta desse corpo, como uma cognição. A gente sempre cria imagens dessas afecções. E isso está conectado, não há uma desconexão, não acontece primeiro no corpo e depois na mente. Isso acontece concomitante, no corpo e na mente. Há uma afecção gerada, essas afecções são externas e internas, porque nós temos movimentos internos que acontecem, né? Afecções internas que acontecem, que vão gerar sempre impressões. Impressões afetos, impressões cônatos, consciência ou conhecimento, né? Cognição, a gente diria. E nessa perspectiva, então, que é a teoria que o Vygotsky vai se apoiar para pensar uma teoria das emoções, a gente sempre vai ter uma leitura social, cultural, do que são essas afecções. Quem nos fornece elementos para ler que aquilo que eu estou, que é o modo como eu estou sendo afetado, é amor, por exemplo, ou quem oferece elementos para eu ler que o modo como eu estou sendo afetado é a ansiedade, é a cultura, porque é a cultura que vai me dar um caminho de leitura. A gente não nasce sabendo isso. E por isso as emoções, elas são lidas, entendidas na perspectiva, né, da psicologia histórico-cultural, como culturalmente construídas. Então, esse corpo sofre afecções e a leitura que eu faço, como eu consigo compor as imagens dessas afecções, afetos e cognições, cônatos, ela é uma leitura culturalmente dada para nós. E a gente, obviamente, vai se apropriar dessa leitura. E eu digo que é fácil de perceber quando a gente pensa o seguinte: quando você está nervoso, né, porque vai apresentar um trabalho, você vai sentir a tal da borboleta no estômago, que é o friozinho na barriga, uma dificuldade para respirar, né, que é muito próximo ao que a gente sente, coração acelerado, que é muito próximo ao que a gente sente quando você está apaixonado por alguém, você vai encontrar essa pessoa, né, ou essa pessoa fala com você. Friozinho no estômago, coração batendo mais rápido, dificuldade para respirar. E por que eu não digo que eu estou apaixonada por apresentar um trabalho? E digo que eu estou nervosa para apresentar o trabalho, né? E quando eu olho para a pessoa que eu estou apaixonada, eu digo que eu estou então apaixonada por aquela pessoa. Isso é uma leitura que a gente faz, que o contexto me dá como possibilidade de entendimento, né? Do que é isso que eu estou sentindo, que é as afecções que eu estou sofrendo, tá? Então, esse contexto ele vai fornecer pistas, elementos.
E o que é importante? A partir do momento em que eu consigo dar sentido, e essa palavra sentido que está aqui também, né? Essa palavra, ela é bem importante para nós. A partir do momento que eu consigo dar sentido para tudo isso que eu estou vivenciando, eu consigo, de algum modo, ter um pouco mais de domínio sobre o que eu sinto. Eu nunca controlo afetos, porque eu vou estar sempre sofrendo afecções, mas eu consigo ter um pouco mais de domínio, eu consigo compreender, eu consigo significar o que eu estou sentindo. E isso, de algum modo, traz ou fornece para o sujeito a perspectiva dele conseguir olhar para essa condição por um outro lugar, né? E aí de fazer um processo que a gente chama de ressignificar a própria experiência. Tá? Então, nesse viés, a gente vai dizer que a compreensão do que é a origem dos afetos torna a experiência afetiva mais clara, porque constitui um sentido para essa experiência afetiva. Então, a consciência ela vai criar um fio condutor para a experiência afetiva, e ao criar esse fio condutor, ela cria um novo estado para esse sujeito, que é um estado também ativo, de um sujeito que entende que ele gera ação sobre o mundo, que ele tem potência de agir sobre o mundo. Tá? Então, isso também é um ponto importante para a gente pensar aqui. Outra questão nessa perspectiva é o conceito que a gente vai trabalhar de Perigivanier, que é um conceito que está em Vygotsky, pouco ouvido no Ocidente, que é o conceito de vivência. Para o Vygotsky, a ideia de vivência é algo que vai impactar o sujeito e o transformar a tal ponto que ele, sujeito, foi transformado, que ele passa a modificar a ação que ele tem na realidade. Então, ele passa a agir sobre o mundo de um outro modo por uma vivência que ele teve. E isso mostra uma unidade entre afeto e intelecto, né? Que é o que eu estava falando antes dessa relação corpo-mente da teoria das emoções do Vygotsky. Então, uma vivência é algo em que o sujeito ele é modificado por aquela experiência, por aquela ação vivenciada, a tal ponto que ele age sobre o mundo de uma outra forma. E por isso o movimento é dialético. Então, o sujeito ele nunca é um ser passivo, ele é sempre um ser ativo no processo, né? Porque as mudanças que ocorrem no sujeito são mudanças que mudam o modo como ele age sobre o mundo, e ele é um ser que está sempre agindo sobre o mundo, né? Uma outra elaboração conceitual que a gente tem, né, em relação ao que seria o conceito de vivência, o Perigivanier, que é o termo do Vygotsky, é passar por meio da vida e estar em caminho permanente em busca, sempre morrer e nascer, estar no processo de reformulação de si mesmo, no fluxo da vida. Então, vivenciar, que é esse conceito, ele também é um conceito de abertura, de entendimento que a gente não está fechado, você não é um ser concluído, a tua personalidade não se forma num determinado momento e você só reproduz. Não, você é um ser ativo, capaz de sofrer afecções que te transformam nesse processo, e ao te transformarem, você age sobre o mundo de uma outra forma, né? Então, é pensar também a clínica, esse espaço, né, de interação do psicólogo com esse sujeito, como essa possibilidade de gerar ali transformações, vivências que possibilitem transformação do sujeito e outros modos de olhar para a própria realidade, de agir sobre essa realidade. E aí a gente entra nesse conceito que é o conceito de sentido, né? Que o sentido ele é entendido como a soma de todos os processos psicológicos que são evocados em nossa mente, sempre dinâmico, variado e complexo, com algumas zonas de estabilidade diferentes. Então, o sentido é essa união, essa unidade, não é união, uma unidade que é composta, né, de um processo dialético de afetos e cognições, e para o Vygotsky a consciência sempre é afetivo-volitiva, na nossa capacidade de construir um fio condutor para as nossas vivências, nossa capacidade de dar sentido ao que é experienciado, de significar quem somos, o que é o mundo, o que eu estou vivendo, o que eu estou sentindo, e nessa capacidade de significar tudo isso, eu vou agindo sobre o mundo de um outro modo.
E ao agir sobre o mundo de um outro modo, eu estou transformando o mundo. E nesse processo, concomitantemente, eu também vou me transformando. E aí eu vou de novo fixar, nós não lidamos com um sujeito pronto, encerrado num determinado momento de vida, nós lidamos com um sujeito permanentemente se constituindo nas relações que ele estabelece, né? Então ele é um processo, o sentido ele é um processo ativo, onde o sujeito, e aqui também é importante eu ter em conta, porque quando eu penso essa categoria sentido como um processo ativo, eu tenho que ter em conta o seguinte: se ao pegar um sujeito eu consigo entender que ele é um produto do mundo em que ele vive, ele é uma síntese desse mundo, eu tenho que entender que ao ser uma síntese, esse sujeito não copia e cola, por quê? O que o sujeito retira desse mundo para significar é sempre um posicionamento particular desse sujeito. Só ele ocupa esse lugar e por isso é um lugar de responsabilidade, porque ele vai descolar da realidade, disso que a cultura oferece como caldo, alguns aspectos que o mobilizam, que o emocionam, que para ele faz esse recorte pelos seus próprios processos históricos de constituição que o antecedem. Então, a categoria sentido nunca é uma categoria que eu, Marina, dou sentido para o sujeito e ele vai copiar o sentido que eu dou. Ela é uma categoria, né, um conceito que nós utilizamos para entender que o sujeito daquilo que lhe é oferecido recorta e elabora por um processo que também já vou falar, né, qual seja, deste lugar o que o afeta, o que o mobiliza, o que o emociona, porque, de novo, a gente volta à compreensão de que a consciência para o Vygotsky é afetivo-volitiva, ela é de um sujeito ativo. Então, mesmo quando eu penso um processo de reprodução, essa reprodução, ela é um recorte de um sujeito, que é sempre um sujeito ativo nesse contexto, né? Isso eu insistentemente vou pontuar. Então, a lógica que a gente tem de pensar é que o sentido, ele é ao mesmo tempo coletivo, porque ele depende do que é oferecido pelo meu contexto cultural, e singular, porque é um sujeito que dá sentido a isso. Eu não consigo dar sentido pelo sujeito, o sujeito é que constitui esse sentido, né? E aí o Vygotsky vai dizer, né, que ele elabora tudo isso para dizer que a palavra significado é o microcosmo da consciência humana, e o sentido é essa categoria que amalgama, que amarra essa compreensão. A palavra significado é o microcosmo da consciência humana, e a consciência sempre é afetivo-volitiva. Por quê? Porque sempre está nessa conexão corpo e mente, né, de cônatos e afetos, certo? Então, essa é a dinâmica que ele vai trabalhar. Sentido é uma categoria que está em conexão com a perspectiva de linguagem que ele opera, né? Então, para nós, na psicologia histórico-cultural, nós somos os sujeitos ativos no mundo, culturalmente ativos porque nós operamos no mundo, transformando a realidade, ao transformar a realidade nós transformamos a nós mesmos. E como na condição humana isso se opera através de um caminho que a gente chama de semiótico, que é dessa conexão entre pensamento e linguagem, né? Esse sujeito, a cultura nada mais é do que a nossa ação semiótica de agir sobre o mundo, transformando o mundo e ao mesmo tempo transformando a nós mesmos. E nós agimos neste mundo a partir do sentido que a gente dá para o mundo e a nós mesmos e transformamos o sentido do mundo e de nós mesmos nesta ação de dar sentido. Né? Por isso que eu disse que as coisas estão tudo conectadas, gente. Está lá, mas está tudo junto, tá? E aí é difícil de explicar uma sem trabalhar a outra. Então, a linguagem, e aí o conceito que a gente tem dessa relação com a linguagem está tanto no Vygotsky, pensamento e palavra, quanto no outro autor que a psicologia histórico-cultural vem utilizando, que é o Bakhtin e a compreensão, né? O Mikhail Bakhtin, e todas as discussões do círculo de Bakhtin, sobre a compreensão do que seria a linguagem. E aí eu tenho frases que eu acho maravilhosas, lindas, assim, né? Que linguagem representa o que é impossível a um e possível a dois, e seria a prova dos processos históricos, sociais, da construção da consciência humana. Então, a linguagem é aquilo que eu preciso de um outro para poder me apropriar. E a fala do Bakhtin é que a palavra própria é a palavra alheia tornada própria. E isso vai ter muita relação com o conceito que a gente tem de alteridade, né? Também. Então, quando eu penso que para eu me constituir, para eu entender, eu tenho que dar sentido ao mundo, a mim mesma, a experiência, né? As vivências,
que esse é o processo. E, ao mesmo tempo, eu estou dando sentido ao mundo, eu estou transformando esse mundo, né? Estou agindo sobre esse mundo. Nesse lugar, a linguagem ela é prova de que eu não sou um eu separado do mundo, eu sou sempre um eu em relação, porque eu só consigo me apropriar da linguagem por meio da relação com os outros. Só que essa linguagem, ela é minha, ela é de um sujeito que se posiciona e dá sentido a partir deste lugar, né? A ideia de dar voz, a ideia de ter voz, a ideia de conseguir se posicionar, de ter voz no mundo, por exemplo, né? Ela dá muito essa perspectiva que é da minha experiência, da minha vivência, mas só é possível da minha vivência porque eu compartilhei isso, né? Isso vem de um estado de compartilhamento, tá? Então, nessa perspectiva, né, o pensamento se realiza na linguagem e a linguagem estrutura o pensamento. E isso também é ponto-chave porque na relação com a pessoa, no trabalho com uma pessoa, que a gente faz em qualquer contexto, inclusive na clínica, é por meio da linguagem que eu acesso o outro me acessa, e aí isso é uma frase do Bakhtin, a linguagem é sempre uma ponte construída, né? Na escrita do próprio Bakhtin, ele vai dizer o seguinte: toda palavra serve de expressão de um em relação ao outro. Através da palavra, eu me defino em relação ao outro, e isto é, em última análise, uma relação coletiva. E ele aponta ainda, né, que a palavra ela sempre é uma interação de um locutor com um ouvinte, e por isso ela é uma ponte, ela constrói uma ponte entre o eu e o outro. Tá? Não tem como escapar dessa perspectiva. Tá? E aí, nessa dinâmica, eu preciso entender que eu, Marina, como psicóloga, eu também preciso ter um espaço de posicionamento, de fala, de um lugar que eu ocupo. Porque o sujeito que fala na minha frente, ele fala para mim, enquanto psicóloga, e ele vai construir uma narrativa, né, um sentido, um enunciado, a gente chama na teoria bakhtiniana, diante de um contexto que é o contexto do atendimento clínico, que está num contexto de sociedade, eu não tenho como fugir dessa perspectiva jamais, mas ela é uma fala que está localizada ali e dirigida a mim. E ao ser uma fala dirigida a mim, como profissional de psicologia, eu tenho que ser responsivo. Então, eu também vou trabalhar com esse sujeito na construção do sentido que é feito naquele processo. Porque o sentido se dá nessa relação, a construção do sentido para o Vygotsky e para o Bakhtin sempre é vinculada ao contexto. Sentido depende do contexto. Isso está no Vygotsky, isso está no Bakhtin. O Bakhtin vai dizer que todo enunciado ele se realiza num contexto. A palavra ganha sentido num contexto. A vivência ganha sentido num contexto. E eu tenho que ter isso em conta porque eu sou partícipe da constituição de sentido que o sujeito está fazendo dele, do mundo, naquele contexto da clínica. Eu não estou, e isso é importante, quando eu falo e me posiciono como psicóloga diante desse sujeito, eu não estou pensando que eu estou conduzindo ele ou que eu estou influenciando ele a pensar de uma forma. Não é isso. E eu sou convidada a me posicionar, eu sou convidada a trazer-me para essa relação, então eu não posso ficar isenta, silenciada. Por quê? Porque o sentido se dá na dialogia, que a gente chama, nesse diálogo que é construído na relação com o sujeito. Então, é um convite ao psicólogo ou psicóloga a se posicionar e entender que essa fala está dirigida a você e que você é coprodutor do sentido que é feito, organizado, elaborado naquela vivência que é a prática, tá? Que é a clínica, né? Naquela vivência, naquela situação, um evento que é a clínica que está acontecendo ali, tá? E aí, gente, esse processo dialógico, né? Que vai exigir o posicionamento, a responsividade, ou seja, um psicólogo que responda também a esse sujeito como um sujeito, né? Eu sou um sujeito, aquela pessoa também é um sujeito, então a gente vai constituir ali uma dinâmica de relação que possibilite a vivências, né? Que reconstruam sentidos para esse sujeito e que elaborem sentidos outros para esse sujeito. Eu vou depender também de uma premissa que a gente trabalha, de uma ideia de reprodução e imaginação.
Não cheguei lá, Luiz. Estou caminhando, não cheguei lá, tá? E o Vygotsky, ele vai dizer o quê? Que a gente tem, o nosso cérebro, ele tem uma função reprodutora e uma função imaginativa. E a imaginação é o que torna o ser humano um ser projetado ao futuro e nos diferencia de outros animais, porque na imaginação, com a condição de imaginar, nós criamos duas vezes. Nós criamos quando a gente imagina e a gente cria objetivamente, né? E esse processo de imaginação, o Vygotsky vai dizer que tudo que existe na realidade é imaginação cristalizada, né? Tudo que existe na realidade, inclusive essa materialidade marina, a pessoa que é, né, mulher, ela é uma imaginação cristalizada. E a gente precisa disso, como a gente coloca, né, como uma ideia que está também no Bakhtin, de memória de futuro. Eu preciso, para vocês se reconhecerem como psicólogos em algum momento na vida de vocês, vocês estão hoje operando com uma perspectiva que é de memória de futuro, que para chegar a ser psicólogo, vocês precisam fazer algo hoje que vai dar condições de vocês lá na frente. Isso depende da imaginação de vocês, porque vocês não são ainda psicólogos. Né? Então, a noção de imaginação para nós, ela é muito importante e por isso a gente também trabalha muito com a arte, porque se eu sou sempre um sujeito aberto, ao imaginar, eu opero formas de ser diferentes, eu brinco com sentidos diferentes e ao brincar com sentidos diferentes, eu consigo descristalizar sentidos que existem e objetivar isso depois, cristalizar em novos sentidos, pela minha capacidade de imaginar. Então, operar com a imaginação no setting terapêutico, né, ele é essencial na perspectiva criativa, né? Sempre em movimento, Ricardo, sempre em movimento. A gente sempre vai entender esse processo, como movimento, necessariamente. Com algumas coisas que se cristalizam, se consolidam e outras coisas que abrem, que é devir, que é abertura, né? Ou processos em que há alienação e processos em que há criatividade. Então, a dinâmica é sempre essa e sempre dialética, né? Sempre dialética. Nunca é só uma coisa ou só outra coisa, tá? E aí, nessa dinâmica ainda, eu preciso ter em conta que a matéria resiste nos processos de criação, eu tenho que entender isso, né? Nos processos de criação, a matéria resiste. A matéria resiste quer dizer o quê? Tudo aquilo que eu imagino, quando eu tento objetivar isso na matéria, seja no meu corpo, no meu movimento, seja numa forma de agir no mundo, seja numa coisa que eu aprendi que agora, que eu brinco, né? Teoricamente, eu sei trocar pneu de carro, gente. Fazer isso é outros 500, porque a matéria resiste. Só que ao resistir, eu transformo aquilo que eu imaginei também. Então, é uma dinâmica dupla, né, de transformação. Ao imaginar, eu transformo o que está cristalizado, e ao objetivar, eu transformo o que eu imaginei. Então, é um duplo processo de transformações. Tá? Um duplo processo de transformação. Então, como a matéria resiste, também ao possível condições materiais que eu consigo diante daquilo que eu imaginei, tá? Então, a condição material, ela sempre é um norte, né? As minhas condições materiais sempre são um norte. A matéria resiste e aquilo que eu imaginei vem de situações vivenciadas e eu reelaboro isso. E ao objetivar de alguma forma, a matéria resiste. E ao resistir, né, as condições materiais, elas também criam um outro caminho de produção daquilo que eu sou, do que é o mundo, da realidade, por aí vai, tá? Consigo daqui a pouco trazer mais exemplos, tá? Só para eu poder ir caminhando aqui nesse fechamento de algumas coisas, né? E aí a gente chega no que é o conceito de zona de desenvolvimento proximal, que ele é dado, de algum modo, gente, por uma perspectiva que o Vygotsky traz, né, que é um texto bem mal traduzido dele, que seria a distância entre aquilo que a gente faz sozinho e aquilo que a gente faz com auxílio. Particularmente, eu gosto mais do conceito da Andrea, que casa muito mais com tudo isso que a gente está falando, que ela vai dizer que a zona de desenvolvimento proximal é um campo interpsicológico de relação, né, onde significações são socialmente produzidas e particularmente apropriadas. Por isso, é sempre um ato de relação que é coletivo e singular, significações, sentidos, né?
constituído pelas relações sociais em que os sujeitos encontram-se envolvidos com problemas ou situações em que há o embate, a troca de ideias, o compartilhar e confrontar pontos de vista diferenciados. Ou seja, de novo traz a ideia do posicionamento do sujeito psicólogo ou psicóloga. Eu não estou lá simplesmente para ouvir a pessoa e fechar minha boca. Eu estou lá para posicionar-me diante desse sujeito com pontos de vista diferenciados, compartilhando aquilo que eu também entendo, vejo desses processos, confrontando esse sujeito com aquilo que é o olhar que a gente chama de exotopia, de quem olha de fora esse sujeito e dá um acabamento para esse sujeito, com que a minha experiência como pessoa, como síntese que eu também sou, né, de um processo histórico, pessoa, profissional, por aí vai. E ela ainda continua, né? Esse espaço da zona de desenvolvimento proximal é uma zona de trocas múltiplas, de diferentes naturezas. São trocas afetivas, cognitivas, sociais, onde o sujeito vai, os sujeitos, eu e a pessoa com a qual eu estou trabalhando, ampliar as suas possibilidades de atuação no contexto social. Aí a gente volta lá ao conceito de corpo-mente, né, da teoria do Spinoza. São encontros que aumentam a potência de agir do sujeito no mundo. Está acabando meu tempo, né? Isso, já vi, estou quase, estou controlando aqui, tá? E aí, o que gera isso, né? Esse encontro e essa zona de desenvolvimento proximal, ela gera o que a gente chama de desenvolvimento e aprendizagem, que para o Vygotsky são dois processos diferentes, mas estão extremamente conectados. O desenvolvimento, ele sempre é um processo cultural, que é dado a partir de dificuldades ou a partir da necessidade. Então, para criar, para promover desenvolvimento, a gente precisa constituir necessidade. Necessidade entendida como carências e desejos, que é o que a gente chama de volição. É um sujeito que é ativo no mundo. Para mobilizar isso, para potencializar, né? Para que a gente tenha encontros que aumentem a potência do sujeito de agir no mundo, a gente precisa constituir necessidades. E aprender é se apropriar, também na fala da Andrea, né? A noção de aprendizagem, ela não se dá de forma passiva, porque implica a transformação do que é ensinado, né, a esse sujeito. A apropriação, ela é do sujeito, daquilo que a cultura lhe oferece, sempre. Então, o sujeito, ele está... A aprendizagem é o que o sujeito dá sentido, é aquilo que ele consegue dar sentido. Voltamos à categoria sentido, falei, né? Estamos aqui tudo nesse meio de caminho, tá? E aí, para fechar, tinha muito mais coisa para falar, com certeza, né, gente? Para fechar, eu preciso entender que necessariamente o trabalho na clínica, ele é um trabalho de pesquisa e intervenção. Isso está em alguns textos do Vygotsky, tá? Ele é um trabalho de pesquisa e intervenção como? O fazer na clínica, ele sempre é um fazer de pesquisa para o sujeito psicólogo, como também de pensar, né, obviamente, o que é a pesquisa na psicologia histórico-cultural para esse sujeito que é a pessoa com a qual eu estou trabalhando, né? E aí vale lembrar que para o Vygotsky a pesquisa, né, ela sempre, a realidade sempre responde como eu pergunto, e aí a importância de como psicólogos, pensando também como gerar necessidade, que a forma como eu pergunto ao sujeito algo, ela é mais importante do que a forma como o sujeito mesmo vai responder. Então, a maneira como eu elaboro a pergunta é essencial, né? Porque a pergunta pressupõe parte da resposta. E aí a gente volta na questão de que o sujeito sempre fala para alguém também, né? E outra questão que está nas premissas da pesquisa é que a perspectiva teórica com a qual eu olho o mundo, ela me faz um sujeito não neutro. Então, nunca esse sujeito psicólogo vai ser neutro nesse processo de relação com esse paciente, com esse cliente que a gente está trabalhando. A gente não é neutro, a gente tem que se posicionar, e de novo volta, né? O entendimento de que a forma como eu me posiciono tem que ser uma forma que lê essas condições materiais, que entende esses enviesamentos de constituições como gênero, classe, etnia, condição socioeconômica na constituição desse sujeito e que me possibilite olhar essa discussão por esse viés. E eu vou usar os meus últimos 2 minutos para trabalhar o conceito de patologia que a gente vai trabalhar, né? Que é essa relação que a gente tem do que seria o normal e o patológico. Aqui a gente usa um pouquinho do Canguilhem,
que é um autor lá da medicina, um francês, que ele partilha de algumas compreensões, e o Canguilhem vai compreender que o patológico, ele é normal, faz parte da normalidade da vida, a patologia, só que o patológico seria não uma quantidade alterada do organismo, como comumente é visto, né, dentro da perspectiva biomédica, como uma alteração de quantidade, mas como uma alteração de qualidade. E essa alteração de qualidade se dá justamente no entendimento de que o patológico, a qualidade que diferencia o estado de saúde do estado patológico é que no estado de saúde há a abertura para eventuais modificações. Na doença, essa abertura ela é menor, ela está ausente. Então, quando a gente pensa em estado patológico, a gente pensa num sujeito que ele está mais cristalizado. São espaços onde o sujeito está mais cristalizado, onde ele reproduz ou onde ele se aliena mais em si mesmo ou no que culturalmente é dado. E a saúde como esse espaço de abertura, porque a todo momento nós estamos vendo esse sujeito como sujeito aberto, devir, construção. Então, os espaços em que há abertura desse sujeito, a ressignificação, construção de outros sentidos, é o espaço saudável desse sujeito, entendendo que o sujeito sempre vai ter espaços saudáveis e espaços não saudáveis, patológicos, cristalizados, espaços de abertura e espaços cristalizados. E por isso a questão da criatividade, né, para a gente e da reprodução, ela é tão importante para também olhar os processos de saúde. E eu, como alguém que vai promover necessidades de criação, então promover espaços de descristalizar para construir outras cristalizações, porque isso sempre é dinâmico, né? Acho que dei conta, não do jeito que eu queria, gente, mas de algum jeito. Porque é muita coisa para falar, né? E a gente quase sempre só tem recortes do Vygotsky, tá? Respirei. Vamos agradecer, então, a fala da professora Marina, a doutora Marina Corbetta, pela sua contribuição junto à nossa formação, as suas colocações sempre tão importantes e pertinentes. Infelizmente, devido ao tempo, não conseguiremos abrir para questões agora, mas peço, se possível, professora, você disponibilizar seu e-mail para isso. Agradeço mais uma vez, gratidão à professora, gratidão a todos que estão presentes, e vamos dar continuidade, então, da nossa semana acadêmica. Nossa próxima palestra será abordagem psicoterapêutica, abordagem sistêmica, que terá início logo na sequência. Mais uma vez, muito obrigada a todos.